Olá pessoal, bom dia. Vamos assistir não, né? Vocês vão assistir, eu vou fazer. Mais uma aula aqui de tecnologia de materiais, né? Dando continuidade ao nosso tema de siderurgia, que é um tema bem complexo, digamos assim, né? É um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, mas vamos dar continuidade, né? Essa aula de siderurgia eu separei em três exatamente por isso, né? Porque por ser um tema um pouco mais complexo, é interessante que vocês olhem para esse tema com certa calma, né? Então, na aula passada, que a gente viu, recapitulando, a gente viu um histórico da siderurgia, vimos sobre as matérias-primas do processo, né? Começamos a falar sobre o alto forno, né? Falamos também sobre o método de carregamento do alto forno, sobre alguns tipos de reações que acontecem no alto forno, sobre a produção do ferro gusa no geral. E aqui eu vou completar essa fala sobre o alto forno e vou começar a falar a parte da cearia, para que a gente termine essa parte da matéria na próxima semana. Vamos lá, siderurgia. Na siderurgia, como eu falei, as matérias-primas são reunidas, elas vão para o alto forno. Do alto forno eu vou tirar o meu ferro gusa. Esse ferro gusa vai para a cearia para reduzir o teor de carbono e de impurezas do ferro gusa. E aí sim, o que sai da cearia é um aço. Beleza? Então, lembrando que o alto forno não produz o aço, né? Bom, a gente tem, dentro do alto forno, eu terminei a aula passada falando do sistema copo-cone, aquela tremonha de carregamento, né, de recebimento de carga. Agora eu falo de alguns outros acessórios do alto forno. Né? É importante saber que no alto forno, como eu já falei, eu tenho três produtos principais, né, que é o ferro gusa, que é o nosso objetivo conseguir, a escória, que a gente produz ela de propósito, né, para remover impurezas, mas ela não tem tanta aplicabilidade no processo de produção do aço. Tá? A escória não é diretamente usada assim necessariamente para produzir o aço. Ela pode ser útil em algumas situações, mas não é algo esperado. E a gente tem os gases de exaustão. Né? Com todas as reações que acontecem no alto forno, são gerados gases, né, em altíssima temperatura. Esses gases são levados a um sistema onde eu vou aproveitar o calor desses gases para aquecer a água o ar que vai entrar no alto forno, né? Através das ventaneiras. Né? Então, no alto forno eu tenho alguns outros acessórios cuja função principal é limpar esses gases que saem no alto forno. Né? Alguns desses acessórios são os seguintes. Primeiramente, o coletor de poeira, que vai recolher a grande quantidade de poeira carregada nos gases. O gás penetra no coletor pela sua parte superior, cuja forma é troncocônica. A parte central do coletor é cilíndrica e a poeira é depositada no seu fundo, de onde é retirada por meio de carrinhos. O gás então é levado para o lavador. Acho que aqui atrás eu tenho uma imagem mostrando isso tudo. Aqui, perfeitamente. Vocês podem ver aqui em cima. Ó, aqui lá por cima é por onde o gás de exaustão sai. Esses gases vêm para o coletor de poeiras, né? Eles passam por aqui. A poeira é removida, né, por um carrinho. Né? Em seguida vai para um lavador. Né? Então vamos voltar lá na frente. Lavador. O que é o lavador? O lavador ele vai empregar um equipamento chamado precipitador eletrostático. Se algum de vocês um dia tiver a oportunidade de trabalhar numa empresa como a Vale, eu acredito que vocês vão ter muita familiaridade com esse equipamento. Aliás, depende muito da área, né? Mas no geral geralmente todas as pessoas que eu conheço que trabalham na Vale, que são técnicos lá, eles conhecem o precipitador eletrostático. Né? O que é isso? A gente tem um ar não, perdão, gases que estão cheios de partículas de sujeira, de pó. Por mais que eu tenha removido a poeira antes, ainda vou ter muita partícula de sujeira. E aí o que acontece? Esse precipitador eletrostático ele vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico ele vai atingir só as partículas do pó, as partículas sólidas, e atrair essas partículas para as paredes desse aparelho. É como se eu passasse um gás cheio de sujeira e quando esse gás passasse pelo precipitador, essa sujeira fosse puxada para a parede, limpando assim o gás.
Pelas paredes tem água, né? Uma camada de água que vai escorrendo pela parede para levar esse pó para baixo, né? Então é uma grande utilização. Depois dos lavadores, a gente tem as estufas ou regeneradores de calor, né? Esses aparelhos aí são armazenadores de calor. Lembrando, a ideia desses acessórios aqui é pegar o gás de exaustão e levar até o... pegar o gás de exaustão, né? E levar até... Nossa, fugiu a palavra aqui agora, gente. Levar de volta, usar esse gás, usar esse calor desse gás para esquentar o ar que vai entrar no alto forno, né? Então, a gente está reaproveitando o calor. Lembrando que eu falei aqui com vocês que a palavra-chave para o processo de siderurgia como um todo é reaproveitamento. O ideal é que não se perca nada. Então, até mesmo o calor dos gases ele é usado para aquecer o ar que vai entrar no alto forno. Esse ar tem que entrar quente, né? Isso acontece nos armazenadores de calor, né? Eles são construídos de uma câmara de combustão em que o gás ele é queimado juntamente do ar, né? Ao atingir a cúpula do regenerador, o gás ele muda de direção e atravessa no sentido descendente a outra seção do regenerador, ou seja, uma câmara de empilhamento de tijolos refratários, cedendo calor aos tijolos que atingem temperatura da ordem de 1400 graus Celsius, né? Então quando atinge a cúpula do regenerador, o gás vai mudar de direção, vai atravessar descendo uma outra seção do regenerador, né, que é uma câmara de empilhamento de tijolos refratários. Esses tijolos eles vão absorver esse calor que estão nos gases, né, e vão chegar a temperaturas muito altas, né? Então eles que servem como se fossem armazenadores de calor. O calor está sendo armazenado ali, beleza? Temperatura da ordem de 1400 graus Celsius. Né? Lembrando, toda vez que vocês ouvirem a palavra refratário, são materiais de alto ponto de fusão usados em situações onde eu preciso de boa resistência a altas temperaturas. Então acontece isso aqui no regenerador, né? O ar entra ali por baixo, perdão, os gases entram ali por baixo, né? Tem a entrada de ar ali, do lado direito, aqui é a ligação para o queimador do lado esquerdo, né? Vai ter a câmara de combustão, tem um orifício lá em cima. O lado à direita aqui é a câmara de empilhamento de tijolos refratários, né? Aqui tem a vista superior, um pouco mais embaixo, a vista superior desse regenerador, né? Mas assim, vocês não precisam se preocupar muito, não vou chegar para vocês e perguntar de que é composto, para que a câmara de combustão desenha um regenerador. Não, eu não vou perguntar isso. Né? Meu foco aqui é que vocês entendam que o regenerador serve para aproveitar o calor que vem do ar, tá bom? Uma vez atingida a temperatura de 1400 graus Celsius, a gente vai interromper a entrada de ar e gás na câmara de combustão e promover a entrada de ar sob pressão. Né? Então aqui, ó, o ar não vai entrar mais, perdão, o gás não vai entrar mais, né? E aí, quando eu chegar a certa temperatura, eu vou entrar só ar, porque o ar ele vai sair, entrar aqui pela direita, e vai sair carregando esse calor. Ele vai, por convecção, ele vai absorver esse calor, vai receber esse calor e vai ganhar temperatura, vai ficar em altas temperaturas. Né? O ar, ao atravessar os tijolos aquecidos, ele vai se aquecendo, muda de direção ao chegar lá na cúpula, lá em cima, né? E desce pela câmara de combustão até atingir o terço inferior desta, de onde sai para o alto forno através da válvula de ar quente. Né? O gás queimado, né, o que sobrou do gás, é dirigido à chaminé, colocar a pedra de generador, né, de modo a reduzir ao mínimo essa perda na hora de remoção. Normalmente, uma instalação de alto forno é equipada com pelo menos 3 regeneradores. Né? Então, eu falo de regenerador, mas são vários, porque o volume de ar para esquentar está muito alto. Né? Acho que eu vou falar isso aqui nessa aula, mas pode chegar a coisa de 2.000 toneladas aí por hora, se não me engano. Né? É muito ar que vai entrar. Toneladas, metros cúbicos, não sei se está em questão de volume ou está em questão de massa. Não, toneladas é a matéria-prima que está entrando. Né? O ar acho que está 2.000 metros cúbicos por hora, coisa assim. Vai aparecer aí no slide.
Então tem vários regeneradores. Né? Então, geralmente quando tem 3 regeneradores, 2 estão aquecendo e o terceiro ele já está resfriando o ar. Né? Lembrando que o regenerador ele primeiro se aquece, os tijolos vão chegar na temperatura alta e depois o ar vai passar ali levando esse calor embora. Beleza? Eu tenho outros dispositivos auxiliares nesse processo, né? Medidor de vazão, manômetro, registrador, pares termoelétricos, registrador de nível de carga, né? Que permitem controlar e regular o processo operacional. Né? São outros dispositivos auxiliares. A operação do alto forno é iniciada, né? Aliás, deixa eu voltar aqui antes, né? Só para falar um pouquinho mais sobre isso, né? É porque durante todo o processo tem que ter um controle. Né? Vocês vão ver que, acho que sua experiência de vocês vão perceber isso, né? Que o sistema de controle é muito importante, né? Eu não posso simplesmente deixar o gás passando, ou deixar o ar passando, eu tenho que deixar isso bem controlado. Saber quanto de ar eu estou passando, quanto de gás eu tô enviando lá pro regenerador, quanto de ar está entrando, de ar quente está entrando no alto forno, né? Tudo isso requer um controle. Né? Qual é a pressão que está entrando o ar, né? Qual é o nível da carga, isso tudo tem que ser muito bem controlado. Né? Então todo o processo operacional ele é controlado por esses tipos de instrumentos aí. Né? Não acontece nada assim, praticamente nada à deriva, né? A gente vai controlando. Né? A carga resultante de Gusa ela já é prevista de acordo com a quantidade de matéria-prima que a gente coloca lá no forno. Então é tudo bem controlado. Beleza? Então aqui eu terminei de falar um pouco sobre a construção do alto forno, que é uma parte bem é uma parte bem assim teórica, digamos assim, né? Porque falar de algo que está construído é basicamente descrever um equipamento, né? Então é um pouco complicado, é um pouco chato também, né? Digamos assim. Vamos lá, operação do alto forno. A operação do alto forno é iniciada depois de ter passado por todo o processo de secagem e preparo preliminar. Né? O alto forno tem que estar, o ambiente do alto forno tem que ser muito bem controlado. Né? Eu já falei que no alto forno vão acontecer reações, né? Reações químicas. E as reações elas são bem controladas e para isso o ambiente tem que estar adequado para isso, né? Para a ocorrência das reações. Né? Então tem que passar por uma secagem para reduzir a quantidade de umidade do ar. Os regeneradores são aquecidos previamente, de modo que um dos meios de secar o alto forno consiste em soprar ar quente do regenerador através de ventaneiras, né? Durante 10 a 15 dias. Né? Perceba que o tempo é muito longo, né? Porque o alto forno é muito robusto. Né? Então o ideal seria secar através dessa sopragem de ar quente. Né? Outro método de secagem é pela queima de carvão de madeira ou coque, simplesmente queimar carvão de madeira ou coque puro no próprio alto forno. De madeira que a temperatura fica em torno de 600 graus Celsius. Funciona como se fosse um pré-aquecimento também. Né? A primeira carga de matéria-prima que entra no alto forno, ela tem uma proporção maior de coque para acelerar o aquecimento do revestimento refratário, assim como para formar uma quantidade maior que a normal de escória. Né? Então o coque tem essa utilidade, né? Quando a gente vai como se fosse ligar, digamos assim, iniciar a operação do alto forno, o ideal é que a gente coloque uma carga com um pouco mais de coque que o normal. Então, mas à medida que a combustão do carvão ela vai acontecendo, né, a proporção dos elementos vai ser modificada até atingir uma quantidade normal. Né? Aqui nós temos, aqui até eu estava comentando antes, né, a entrada da carga lá em cima. Então perceba que ó, de minério de ferro é 1.560 toneladas, minério de manganês 23 toneladas, coque 800 toneladas, calcário 350 toneladas. Isso para produzir 1.000 toneladas de gusa. Né? 1.000 toneladas de gusa. Né? Então, para produzir 1.000 toneladas de gusa, tem que colocar nessa configuração aqui. Né? A escória fica entre 200 e 400 toneladas. Né? O ar comprimido fica entre 2.000 e 2.500 toneladas.
né? O ar comprimido que está entrando ali, tá? Lembrando que a reação acontece quando a carga que está descendo ela encontra o ar comprimido quente ascendendo. E aí vão acontecer as reações que vai gerar a escória, o ferro gusa e o gás de exaustão. Né? Acho que ele não coloca aqui a quantidade de. Se eu tiro do livro, né, Chiaverini, ele não coloca essa quantidade de, de massa do gás, né, o volume, né, porque é um pouco difícil de mensurar com certeza, né, depende das reações. Né, tanto que a própria escória pode variar, de 200 a 400 toneladas, né, uma variação bem grande. Então é um pouco incerto isso. Tá? Na verdade, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Tem vários tipos de autofornos diferentes, com um método de funcionamento diferente. Tá? Isso aqui é um exemplo da dimensão, assim, né, digamos assim, da quantidade de carga que tem que colocar para gerar certa quantidade de material. Então isso é extremamente relevante. Aquela figura anterior ela representa esquematicamente uma carga normal de alto forno, né? Em princípio, para os tipos de matéria-primas empregadas no caso brasileiro, né, para produzir 1.000 toneladas de gusa. Né? Essa carga pode ser modificada, como eu estava dizendo, em relação à qualidade das matérias-primas. Né? Ou se o minério é cinta, se o minério tem pelotas, isso tudo isso vai variar também essa proporção de carga. Né? Podem ter observado que a quantidade de ar necessária é muito alta. Né? Tem muito ar quente que é necessário para a ocorrência das reações. Né? Perceba que a quantidade de ar chega a ser quase mais de 2 vezes a quantidade de gusa gerada. Então o ar ele é muito usado, né? Ele tem uma função essencial. Ainda bem que as siderúrgicas não precisam pagar por esse ar, né? Só que eles pagam, assim, digamos assim, né? Eles têm que ter um investimento em aquecer o ar. Isso é um problema. Do mesmo modo, a água de refrigeração no alto forno moderno é da ordem de 20 metros cúbicos por tonelada de gusa líquido. Então a água de refrigeração vai ser da ordem de 20 metros cúbicos por tonelada de gusa líquido. Então requer uma refrigeração também para controlar a temperatura. O consumo de energia de tudo aí chega a 10 kWh por tonelada, né? Tonelada de gusa líquido. Então perceba, se eu tiver 1.000 toneladas, eu vou ter 10.000 kWh de energia gasto. Né? Então é um grande problema também o gasto de energia elétrica. Né? Tem vários dispositivos elétricos no meio ali. O próprio precipitador eletrostático, né? Sistema de carregamento, de controle, isso tudo envolve energia elétrica. Né? Como eu falei, no alto forno, de cima para baixo tem uma corrente sólida de carga. Eu tenho uma corrente gasosa também. Né? Que vai surgir devido à reação do carbono do carvão com o oxigênio do ar, sobrado pela ventaneira. Que vai subir contra a corrente. Né? O ar sobe de baixo para cima, subindo, né? De baixo para cima, enquanto a carga ela vai descendo. Né? Então a gente tem uma corrente sólida e uma corrente gasosa. As temperaturas mais elevadas estão mais ou menos na região das ventaneiras, que chega na ordem de 1.800 a 2.000 graus Celsius. Nessa reação vai ocorrer nessa região, né, vai ocorrer a reação do carbono, do carvão com oxigênio, gerando CO2. Né? Esse CO2, ao entrar em contato com o coque incandescente, ele vai se decompor. Né? Ele vai se decompor em 2CO, que é o monóxido de carbono. E as reações elas têm que acontecer. Né? Então perceba que essa reação do carvão com o ar tem que acontecer, porque é a partir delas que é gerado o CO, que é o monóxido de carbono, que é o nosso elemento redutor. O que é o elemento redutor? Elemento redutor é o elemento que vai ser responsável por pegar o minério de ferro, que está em forma de óxido, e colocar só ferro. É como se eu transformasse, grosseiramente falando, transformasse o óxido de ferro em só ferro. A carga é introduzida pelo topo, né? Ao entrar em contato com a corrente gasosa ascendente, ela vai sofrer a secagem, né? Inicialmente pela remoção de água higroscópica e depois pela remoção de água de hidratação. Né? Vai acontecer por volta de 500 graus Celsius. Né? Alguns materiais que vêm junto do calcário, né, também vão sofrer reações, né, próximos de 800 graus Celsius, como está mostrado aí embaixo.
né? Isso não é importante para vocês, né? Esse tipo dessas reações aqui. As reações que são precursoras das reações que vão gerar escória. Então, a questão do monóxido de carbono como agente redutor, isso é uma questão muito importante. Porque o que acontece dentro do alto forno é a redução. Né? Redução. Isso é o que acontece no alto forno. Redução. Não tem o que falar mais sobre isso. É a redução que acontece no alto forno. Né? O que é redução? Essas três reações aqui, elas exemplificam bem isso. As três primeiras aqui do meio. Ó, eu tenho esse Fe2O3, que vai reagir com o CO, que é o nosso agente redutor, e vai gerar um óxido ainda, mais CO2. Esse óxido gerado, ele reage com o CO de novo, e vai gerar um outro óxido, mais CO2. Esse terceiro óxido aqui, que é o FeO, ele vai reagir com o monóxido de carbono de novo, até ficar só o ferro sozinho. Ou seja, antes eu tinha um óxido e agora eu tenho só o ferro. Então a ideia da redução é isso. O monóxido de carbono ele promove essa redução do óxido de ferro. Tá bom? Em alguns casos, o próprio carbono do carvão pode fazer isso, mas majoritariamente, principalmente no maior, assim, maior número de situações, quem vai fazer a redução do óxido de ferro é o monóxido de carbono. Né? É claro que essas reações não são perfeitas, né? Nem todo minério de ferro que está em forma de óxido ele vai sofrer redução, né? A parte dele vai para a escória, né? Esse óxido de ferro ele vai ser um pouco esponjoso, digamos assim, né? Perdão, desculpa. O ferro ele vai ser um pouco esponjoso, esse ferro reduzido, né? Até atingir a zona de fusão, né? Então a forma inicial dele, né? Uma forma esponjosa, vai se reagir, vai sofrer outras reações ainda. Na região que corresponde ao topo da rampa, inicia-se a formação de escória pela combinação da cal, que é CaO, né, óxido de cálcio, com a ganga do minério de ferro, que é a impureza do minério. Né? E essa vai reagir essa cal, essa impureza do minério, que é a ganga, a gente fala que é a ganga do minério, óxido de ferro e manganês, isso tudo vai reagir para gerar a nossa escória. Então essa escória vai pegar essas impurezas todas, vai juntar tudo e aglomerar isso em um material só, que é a nossa escória. Né? Essa escória formada, juntamente com o ferro, começa a gotejar através do interstício de carga ainda sólida para depositar-se no cadinho. Ela vai ficar depositada lá. Né? Vai ficar bem separado o que é escória e o que é ferro gusa. Acima das ventaneiras, em contato com o coque incandescente, vão acontecer as reações que estão mostradas aqui. Uma faixa de temperatura que vai de 1200 a 1500 graus Celsius. Né? Como está mostrado aí. Tudo bem? Então são reações que acontecem, né? Só para mostrar. Aqui nós temos outras reações, que é o quê? É o ferro reduzido que ele vai reagir com outros elementos. Né? Perceba que o ferro ele se junta com o carbono e gera Fe3C. Perceba que o ferro ele também pode se juntar com o monóxido de carbono e gerar Fe3C mais dióxido de carbono. Vocês já devem ter visto, não, vocês já viram aqui comigo o que é esse Fe3C, quando está estudando o diagrama ferro-carbono. Essa é a nossa famosa sementita. Né? É o Fe3C que é gerado. Ou seja, agora não tenho mais ferro puro e não tenho mais carbono puro. Eu tenho uma liga ferro-carbono, que é começar a ter uma característica mais de aço. Né? Mas não é aço ainda. Né? Isso aqui é o ferro gusa ainda. Essas reações vão acontecer quando o ferro chega à zona de elevada temperatura da rampa. Né? Vai formar o ferro gusa. Né? Esse ferro gusa que vai incorporar ainda manganês, silício, fósforo e enxofre. A formação da escória. Então, só para deixar claro aqui, antes que eu acho que vale destacar. Esse ferro gusa ele vai ser um ferro ligado com carbono, só que em muita quantidade de carbono, né? E com alguns elementos, como manganês, silício, fósforo e enxofre. Por que eu quis destacar isso agora? Porque esses elementos aí, a gente tem que tomar cuidado com eles.
A gente tem que controlar esses elementos, né? O controle desses elementos é feito, ele é realizado, esse controle de elementos, na aciaria, né? Que é onde esse ferro gusa, que está meio grosseiro, cheio de impurezas, com muito carbono, ele vai ser, como que eu posso dizer, limpo, digamos assim, limpo. Ele vai sofrer várias reações ali para eu diminuir o teor de carbono, controlar o teor de manganês, de silício, de fósforo, de enxofre, para que eu tenha meu aço de verdade. Tá bom? A formação da escória já compreende reações bem mais complexas. Essa escória, como já mencionado, ela resulta da combinação do cal e esse óxido de magnésio, do calcário, com a ganga do minério e a cinza do carvão. Vai pegar tudo de impureza, a maior parte das impurezas vai se juntar, formar essa escória. Né? Aqui tem explicando o que é a ganga do minério, né? Mais por curiosidade. Né? Que quais elementos que estão contidos, tanto da ganga do minério quanto das impurezas do carvão, das suas cinzas, né? E do calcário. A escória vai se originar, na sua quase totalidade, ao ser alcançada a rampa, a cerca de 1200 graus Celsius. Né? Devido às próprias reações desses componentes, os principais componentes da escória vão ser silicato e aluminato, né, os principais constituintes da escória. A escória vai se caracterizar por sua grande fluidez e pelo seu baixo peso específico. Assim, no cadinho, como tem baixo peso específico, é como se fosse pouco denso. Então a escória e o gusa líquido vão se separar naturalmente, né? Porque a escória vai ter uma baixa densidade e o gusa líquido vai ter uma alta densidade, né? Formando duas camadas. A camada inferior vai ser a camada de gusa líquido, a camada superior é a camada de escória. Produtos do alto forno. O principal produto do alto forno é o ferro gusa, cuja utilização é feita nas aciarias, né? Quem quer produzir no alto forno, de fato, a gente quer produzir a ferro gusa, né? Ele vai direto para a aciaria, né? Onde ele vai ser transformado em aço, a gente vai falar um pouco disso depois. O ferro gusa ele pode ser utilizado também para fazer para fazer ferro fundido. Aqui está a nomenclatura de fofo. Vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre fofos aqui, né? Fofo é uma nomenclatura para ferros fundidos, tá? Fofo. Então o gusa ele pode ser usado para ferro fundido, até porque ferros fundidos, né, eu não falei isso lá quando está estudando o diagrama ferro-carbono, mas ele aparece quando eu tenho mais de 2,11% de carbono, até 6,7% de carbono. Então o ferro fundido ele tem uma estrutura parecida com a do aço, só que ele tem um teor de carbono maior. Também vai ter, a gente considera o ferro fundido como se fosse uma liga ternária, mas aí já entra em outro aspecto. Lembrando que binário tem dois componentes, ternário tem três. Então o ferro fundido pode ser produzido, né, a partir do ferro gusa. Portanto, tem vários tipos de ferro gusa, né? Resumindo, o ferro gusa é uma liga de ferro-carbono de alto teor de carbono e teores variáveis de silício, manganês, fósforo e enxofre, né, devido à própria natureza das matérias-primas. De um modo geral, as composições de ferro gusa estão mais ou menos entre isso, né? Então tem que ter uma redução, né, de teor desses elementos no gusa. Isso é feito na aciaria. A escória é o produto do alto forno resultante da combinação dos elementos constituintes do calcário com a ganga do minério e as cinzas do carvão. Então a escória ela vai ser esse produto do alto forno, né? Digamos assim, esse é um produto do alto forno, né? Vai pegar aquele tudo de ruim, vai se juntar na escória, né? Como já falei algumas vezes. A composição da escória está mostrada aí. É principalmente silicatos e aluminatos, mas tem outros tipos de componentes também. Esse material, a escória, né? Isso é uma coisa importante de falar. Ela não é jogada fora. Apesar do nome escória, dá a impressão que gerei gusa, eu vou para a cearia. A escória eu jogo fora. Não. Lembrando que a palavra-chave da siderurgia é reaproveitamento. Então, esse material, depois de solidificado,
Ele pode ser empregado como lastro de ferrovias, material isolante, né? Tem vários tipos de aplicações, né? Mas a mais importante é o cimento metalúrgico, que é como se fosse um cimento metálico, né? Usado para algumas aplicações dentro da própria empresa siderúrgica, da própria indústria siderúrgica, tá bom? Então não é algo que é jogado fora, é algo reaproveitado também. O gás do alto forno é outro subproduto, né? A gente fala subproduto, né? Porque é uma consequência das reações. Como eu já adiantei, né? Falando do regenerador, ele tem sua utilização porque ele tem um alto poder calorífico, né? Como está mostrado aí. Ele é utilizado na própria usina siderúrgica, nos regeneradores, né? Nos fornos de aquecimento, em caldeiras, né? Às vezes, a quantidade de calor, de energia que é aproveitada desses gases pode ser suficiente para cobrir a energia elétrica é, gerada no próprio, em alguns processos, na verdade. Né? Não vou falar de toda a indústria, porque tem várias fontes de energia aí. Né? O próprio coque é um combustível, né? Então a gente tem algumas formas de se produzir energia aí, que pode tomar conta da energia de toda a indústria siderúrgica. Mas o gás de exaustão, por ele estar muito quente, ele vai ter uma alta quantidade de energia junto dele. Né? Então a gente reaproveita, novamente, reaproveitando. A composição desses gases de exaustão vai ser mais ou menos essa que está mostrada aí. Né? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio. Né? A gente tem algumas técnicas que podem ser usadas para aumentar a produção do alto forno. Né? Tem algumas técnicas que podem ser usadas. Né? Mas é mais antiga isso aqui, né? Como eu falei, o nosso livro, que serve como base, é um pouco antigo. Né? O próprio, só de colocar o minério de ferro em forma de sinter ou de pelotas, né? Ele vai reduzir a quantidade de carvão a ser utilizado, então vai aumentar a produtividade do alto forno. Né? Então é importante fazer isso. Hoje em dia já é algo que todo mundo faz. Aqui ele tem alguns métodos diferentes para se aumentar a produção. Né? Primeiramente, elevar a temperatura do ar soprado e controlar a umidade. Né? Controlar a umidade é importante. Né? E antes não havia um controle de umidade, agora tem esse controle. Né? Saber que, ainda mais em lugares como aqui no Brasil, né, que aqui no Brasil não, aqui em Vitória, digamos assim, né, que é um lugar litorâneo que vai ter muita umidade naturalmente. Vamos continuar aqui. Ah, tá. O que acontece quando a gente sopra o ar com temperaturas mais altas do que aquelas recomendadas? Quando o coque incandescente ele entra em contato com o vapor quente, devido à própria umidade, vai se gerar reações que vão afetar a operação do alto forno. Né? Então, o que acontece? A ideia de fazer o controle da umidade é criar um nível uniformemente elevado de umidade. Né? Então, evitar aquela heterogeneidade no interior do forno. Né? Ele não vai ter um ponto com umidade maior ou menor, vai ser tudo igual. Eu vou ter vapor de ar, vapor no meio do ar. Né? Vapor de água no meio do ar. Então o nível de umidade vai ser uniformemente elevado. Isso melhorou consideravelmente a marcha de operação do alto forno, né? Digamos assim. O que nome que se dá é marcha, né? Que é o ritmo de operação do alto forno. É uma mudança que foi feita. Outra mudança é a injeção de combustível através das ventaneiras. Né? Essa técnica é útil no sentido econômico. Aqui, na verdade, gente, qualquer tipo de sugestão que você fizer para melhorar a produtividade de um equipamento mecânico, dentro de qualquer indústria, ela só vai ser feita se tiver alguma melhora no sentido econômico. Né? Se tiver uma melhora assim, significativa, que vale a pena fazer essa alteração que você está propondo, sugestão que você está propondo, então vai ser feito. Mas se não tiver uma melhora econômica, as empresas não costumam fazer, as indústrias. Né? Vamos lá. Injetar combustível pelas ventaneiras. Né? É bom do do ponto de vista econômico, porque o custo do combustível injetado, né, ele é menor que o do coque. O coque é mais caro. Preparar o coque é caro, né? Pegar o carvão mineral e criar o coque é mais caro.
A técnica permite um menor consumo de coque e fornece um meio de controlar melhor a temperatura do cadinho, né? Porém, o calor produzido nesse processo ele vai ser menor que do coque destruído. O coque ele é mais caro, mas ele gera mais calor. Então a gente pode injetar combustível, mas compensar aumentando a temperatura do ar soprado. Então a gente tem que ver, fazer um estudo de viabilidade aí. Outro ponto de vista, outra sugestão, digamos assim, é a adição de oxigênio no ar. Né? Essa técnica permite aumentar ligeiramente o rendimento de produção do alto forno. Né? Entretanto, como o oxigênio é caro, né, esse processo tem restrições. Oxigênio científico, né, oxigênio com alto teor de pureza. Operação alta pressão é outra sugestão. Aumentar o volume de ar introduzido, ele seria benéfico, só que ele atrasa a descida da descarga, da carga, o que produz uma diminuição de produtividade. Né? Porém, a introdução de pressão no topo do alto-forno, no sistema de saída de gases, resulta numa compressão dos gases através de todo o sistema e possibilita o volume do ar a ser introduzido nas ventanas. Então a ideia é introduzir uma pressão no topo do alto-forno, no sistema de saída de gases, né, para que seja possível que a gente aumente o volume de ar que vai ser introduzido na ventaneira. Aumentando o volume de ar, eu posso aumentar a produção do forno. Beleza? Então, gente, a questão de alto forno é isso aqui. Eu sei que eu falei muita coisa, muitos detalhes, mas que eu quero que vocês entendam em relação ao alto forno. Sem falar de matéria-prima, só do alto forno. Quero saber o que está entrando no alto forno, o que está saindo, o que é subproduto, como esses subprodutos são gerados, né? Qual é a composição do ferro gusa gerado, para onde vai cada tipo de subproduto, né? O que eu faço com esse fora, o que eu faço com gás de exaustão, o que eu faço com ferro gusa, né? Isso tudo é muito importante, beleza? Agora, gente, vamos para a parte da aciaria. Deixa eu tomar um gole de água aqui, antes de dar início. Bom, aciaria. Eu vou começar a aciaria hoje, não vou terminar. Vou terminar na próxima aula. Dentro de aciaria, a gente vai falar eu vou falar fazer uma pequena introdução. Vou falar de processos pneumáticos, processo Siemens-Martin e processo duplex. Sendo o ferro gusa uma liga ferro-carbono, em que o carbono e suas impurezas normais se encontram teores elevados, como a gente já falou antes no alto forno, a sua transformação em aço, né, ela corresponde a um processo de oxidação, né, por intermédio do qual a porcentagem daqueles elementos é reduzida dos valores desejados. Então aqui a gente toma muito cuidado, porque para transformar o ferro gusa em aço, a gente tem que oxidar esse ferro gusa. Aí, alguém na sala vai levantar a mão. Professor, você não falou que no alto forno eu pego o óxido e transformo no gusa? Pego o óxido e tiro o ferro do óxido e ligo esse ferro com carbono? Para que eu vou oxidar esse ferro? Essa é uma pergunta interessante. Na aciaria, a gente tem que ter um processo um pouco seletivo. Né? Porque eu tenho que oxidar o carbono, eu tenho que oxidar o silício, eu tenho que oxidar o manganês, o fósforo e o enxofre, mas eu não posso oxidar o ferro. Beleza? Né? Por quê? Porque eu quero. O que está de elevado aí é o teor de carbono, o teor de silício, de manganês, de fósforo e de enxofre. O teor de ferro está ok. Beleza? Então tem que ter um processo que preferencialmente vai atingir o carbono, o silício, o manganês, o fósforo e o enxofre. Beleza? E isso é bem interessante mesmo. Tá bom, gente? Então esse processo tem que ser feito com muito cuidado, porque eu quero reduzir a porcentagem de alguns elementos, não todos. Para fazer essas oxidações todas, eu tenho que utilizar agentes oxidantes,
né, como ar e oxigênio, né, ou como minério na forma de óxido. Desta forma, os processos usados para a produção do aço podem ser classificados de acordo com o agente utilizado. Em processos pneumáticos, o agente oxidante é ar ou oxigênio. Né? Em processo Siemens-Martin, elétrico, duplex, os agentes são substâncias sólidas que contêm óxidos. Tá? Por outro lado, dependendo da composição do ferro-gusa e do tipo de aço desejado, a gente pode considerar outra divisão dos processos de fabricação. Né? A composição do ferro-gusa e do aço desejado. Eu tenho um processo ácido e tenho um processo básico. Esses são processos que podem acontecer, que vão acontecer no interior da cearia. Né? Processos ácidos são aqueles processos em que podem ser diminuídos ou removidos facilmente os elementos carbono, silício e manganês. Porém, nesses processos ácidos, eu não consigo remover nem fósforo nem enxofre. No processo básico, que é o mais desejado, eu consigo reduzir os valores de todos os elementos. Né? Voltando aqui. Então tem essa divisão entre processos que ocorrem na cearia, processo ácido e básico. Agora vamos dar início eu faço processos pneumáticos, ou seja, processos que envolvem a colocação de oxigênio ou de ar para que aconteça a oxidação. Né? Todo processo pneumático é aquele que eu introduzo ar ou oxigênio pelo fundo, lateralmente ou pelo topo por intermédio de uma lança. É importante falar que aqui a gente tem um conversor, um forno, um tipo de forno, que vai fazer essa oxidação, que essa oxidação acontecer nele. Beleza? Dentro do processo pneumático eu posso usar vários tipos de fornos diferentes. Né? Vários tipos de conversores diferentes. O conversor vai converter o gusa em aço. Né? O processo pneumático tradicional é aquele que utiliza o conversor Bessemer. Né? Que tem o nome por causa do seu inventor. Né? Enfim, esse é o conversor Bessemer. Dentro dele eu posso ter vários tipos de sopro nesse conversor Bessemer. Né? Eu posso ter o sopro pelo fundo, como está mostrado aí. Perceba que esse nível do banho é o gusa, líquido lá dentro. Eu posso ter sopro pelo lado, sopro de ar. Posso ter sopro pelo topo. Beleza? Perceba que tem um munhão, que é esse círculo aí, que é para fazer esse giro, digamos assim, desse conversor. Vocês vão entender melhor isso daqui a pouco. Aqui embaixo tem dois outros processos aí, no processo tora-caldo, né? Tem uma rotação inclinada e processo rotor, está sempre rotacionando. Todos com entrada de ar, tá? Aqui na direita tem o conversor Bessemer. Bom, não vou nem ler o que está aqui, né? Eu tenho dois munhões que vão permitir a rotação do forno. Né? Eu tenho um bico lá em cima. Né? Tem ventaneiras aqui embaixo, né? Tem um fundo removível. As paredes são feitas de refratários, né? Tem a carcaça de aço com revestimento refratário. Né? Eu tenho os munhões que permitem a rotação do forno. Né? O ar ele vai ser soprado por essas ventaneiras aqui. Né? E aqui embaixo, na direita, vocês podem ver que eu tenho como funciona esse conversor. Né? Eu tenho o carregamento, quando ele está inclinado, né? Ou seja, colocar o gusa dentro dele. Depois ele vai ficar na posição vertical e eu vou soprar oxigênio ao ar. Né? Quando eu faço esse sopro, né, percebe que o sopro é de baixo para cima, então já pega a carga de baixo para cima. Né? Por último, eu giro novamente e faço o vazamento. Esse forno ele é inteiramente revestido com revestimento de natureza ácida. Então é aí, nesse revestimento, que a gente separa os processos ácidos e básicos. Ou seja, nesse processo ácido, como eu coloquei aqui atrás, eu não consigo fazer remoção nem de fósforo nem de enxofre. O ar soprado pelo fundo, atravessando a camada de gusa líquido. Né? As reações de oxidação vão acontecer, vão ser muito exotérmicas. Né? Não vai haver necessidade de
aquecimento da carga metálica do conversor, né? Então não vou usar nenhum combustível aqui, eu vou botar o gusa líquido lá dentro, vou soprar ar e vai haver reações de oxidação. O gusa que deve entrar no conversor Bessemer para que o processo possa funcionar da maneira correta, ou seja, para que as reações aconteçam da maneira correta, né, a operação nas melhores condições, o gusa líquido tem que estar dentro dessas faixas de composição, tá? Para que as reações aconteçam de maneira correta. Para carregamento, como estava mostrando, ele é colocado na posição horizontal, ele é carregado pelo gusa líquido, sem entrar em contato com as ventaneiras, né? O metal fica restrito ao vento. Né? É também possível a gente carregar sucata ou casca de óxido, né? E até mesmo minério, se desejado. Né? Isso aumenta a produtividade, tá? Porque esses componentes vão se... como eu posso dizer? Eles vão... digamos, se mesclar mesmo, né? Ao próprio gusa líquido e vão sofrer oxidação, né? E vai gerar um aço no final de contas. Né? Então, às vezes, é até interessante falar isso, porque às vezes pode aparecer lá, coloquei 1000 toneladas de gusa líquido dentro do conversor. Saiu 1500 toneladas de aço. Ué, o que aconteceu? O gusa se procriou lá dentro? Não, não foi isso. É porque eu também posso colocar óxido, sucata, que é barato, que eu posso colocar em aumento de produtividade, minério. Isso tudo pode entrar também. Bom, vai haver o sopro, né? Ao mesmo passo que o material o aparelho vai sendo colocado na vertical, né? E o aparelho vai ficar na vertical até que a operação de oxidação se complete. Isso é até importante destacar, que da maneira que eu falei antes, dá a impressão que o sopro de ar por baixo só começa a acontecer quando ele está na vertical. Não. Eu carrego, né? E à medida que eu vou girando, eu já vou dando início ao sopro. Quando ele chega na vertical, ele para, mas o sopro continua. Ele para de se movimentar, de girar, mas o sopro continua. Beleza? O silício é o primeiro a se oxidar, né, formando uma chama curta que vai sair pela boca do forno. Por isso que aparece aqui no desenho essas chamas aqui na boca do forno durante o sopro. É a oxidação do silício. E vão gerar uma escória de baixo ponto de fusão, né, nesse processo. À medida que o sopro continua, depois de cerca de 4 minutos, a chama começa a se alongar e se tornar brilhante. Né, e quando isso acontece, mostra que o carbono está se oxidando. Tá? Então estou retirando excesso de carbono. Quando a eliminação do carbono está próxima do fim, a chama que está no topo do conversor, ela vai mudar de aparência novamente. E vai se encurtar e vai parecer que vai desaparecer. Vai parecer que vai desaparecer, né? Ela vai dar um aspecto de que está desaparecendo. Né? Olhando-se através dos vidros coloridos, a chama ela vai adquirir raias vermelhas na boca do aparelho e quase instantaneamente a coloração amarela-dourada passa a ser avermelhada. Quando acontece essa alteração na coloração dentro do conversor Bessemer, acontece o que a gente chama de ponto final ou fim do sopro. Né? Ponto final ou fim do sopro. Né? Então, o rumo desse conversor Bessemer, ele tem caído em desuso exatamente porque saber que o sopro terminou depende de uma análise visual. Então é difícil automatizar isso. Né? O conversor ele é novamente basculado e o sopro de ar é desligado paulatinamente. Né? Basculado, que eu digo, girando. Né? O sopro de ar ele vai ser desligado à medida que ele vai sendo girado. Quando ele está na horizontal para fazer o derrame do material, o vazamento, né, digamos assim, o sopro do ar desligado. Então o metal vai ser, esse aço nesse caso aqui, ele vai ser vazado numa panela, né, onde ele pode passar por outros processos de desoxidação, dessulfuração, mas são processos menores assim, né? Mas é importante controlar quando é necessário. Né? Nesse processo, logo depois da serraria, onde eu posso adicionar elementos de liga, né, do material,
Por exemplo, aço inoxidável é um aço que tem um teor muito alto de cobre de níquel. Mas onde eu coloco cobre e níquel nesse processo de siderurgia? É depois da cearia. Aqui esses gráficos, gente, não precisam dar muita atenção para ele, mas aqui eu tenho na esquerda o processo ácido Bessemer, né, que eu tenho uma redução muito brusca do teor de carbono, de silício de manganês também, né, e num tempo de sopro pequeno, cerca de 12, 13 minutos, né, por aí. Pode observar a mudança de composição química com o tempo do sopro, né. O aço obtido no processo Bessemer, ele tem um teor de carbono muito baixo, isso a gente chama de aço doce, né? Manganês e de silício devem ser bem controlados, né? Lembrando que, voltando aqui atrás, processo ácido, que é o do Bessemer, não faz redução do fósforo e do enxofre, né? O próprio revestimento do forno ele age nesse sentido de impedir que isso aconteça. Até que na imagem que é à direita, que é o conversor Thomas, que eu vou comentar daqui a pouco, que é um processo básico, aí eu tenho a redução do fósforo e do enxofre também. Tá? Mas o enxofre é um pouco mais chato de se retirar do aço, né? Então pode ser necessário até um processo de desulfuração depois. Quando a gente usa desoxidante forte, né, nesse processo de desoxidação que vem depois da cearia, a gente produz o que a gente chama de aço Bessemer acalmado. Esse acalmado vem muito pela aparência do aço quando está na panela. Se ele não está fervilhando, borbulhando, é porque ele está acalmado. Aqui está mostrando a composição do aço Bessemer. Nesse caso pode-se colocar alguns elementos de liga. Como eu falei, o controle do processo Bessemer ele é um problema, porque a observação é visual do tempo de sopro. Então determinar o fim do sopro visualmente, isso quer dizer que a gente vai ter muita dependência da experiência do operador, experiência e atenção do operador. Tiveram alguns instrumentos que foram desenvolvidos, como o espectroscópio, célula fotoelétrica, né, para registrar essas características de radiação da chama, né, mas no geral é uma limitação do processo. O controle de temperatura também exige muito cuidado no processo Bessemer. Temperatura muito baixa causa problema de vazamento, e temperatura muito alta pode proporcionar um aço com muito oxigênio e nitrogênio. Né? Outro problema que acontece no processo Bessemer é o controle da composição química do banho. O processo é muito rápido, 12 minutos. Né? O ideal seria que, sei lá, a cada 1 minuto eu tirasse uma amostra lá de dentro do forno para eu poder ver como é que está a composição química. Só que isso é outra dificuldade que encontra o processo Bessemer, já que o processo é muito rápido. Vou tomar um gole de água aqui. Agora vamos ver o conversor Thomas. Bom, o característico físico do sistema de sopragem, os característicos físicos e o sistema de sopragem do conversor Thomas é muito similar ao do Bessemer. Né? A grande diferença desses conversores é que o conversor Thomas ele tem um revestimento básico, ou seja, ele pode reduzir o teor de fósforo e de enxofre. Né? A operação do conversor Thomas, entretanto, tem algumas peculiaridades. Né? Por exemplo, o ferro gusa, antes de chegar no conversor, ele pode sofrer uma desulfuração. Né? E a escória que for originária dessa desulfuração tem que ser retirada, né? Quando a gente vaza o gusa líquido do interior do conversor. Com o aparelho na horizontal, a gente carrega cal, né? Agora falando da operação do conversor Bessemer, né? Ele na horizontal, a gente carrega cal, né? Em seguida carrega o gusa. Esse conversor ele é basculado paulatinamente, o sopro já é iniciado. Né? Essa cal vai ajudar no processo de oxidação. Do mesmo modo, o conversor Bessemer, o fim do sopro também é determinado pela operação, pela inspeção visual da chama.
Depois que a oxidação é completada, o aparelho é novamente basculado. E a escória, nesse processo, ela é retirada adicionando-se a quantidade necessária de ferro manganês. Né? Então depois que eu tenho que remover a escória, né? Tenho como resultado final, então, um aço. Né? Eu consigo fazer toda a oxidação. Né? O fim do sopro é o sinal de que a oxidação acabou, o processo de oxidação. É que eu precisava fazer para reduzir os teores daqueles elementos. A principal diferença de operação entre o conversor Thomas e o Bessemer está nas reações químicas. Né? No Thomas eu posso remover enxofre. Né? E também posso remover fósforo. Né? O fósforo é removido pela cal, né? Que só é possível ser colocada porque o refratário ele é de natureza básica, né? Senão vão acontecer reações indesejadas lá dentro. Né? A oxidação e remoção do carbono, manganês e silício é idêntica ao que acontece no conversor Bessemer, só que tem essa grande vantagem de que o conversor Thomas pode remover fósforo e enxofre. Essa remoção desses dois elementos depende muito da quantidade de cal na escória. Né? O enxofre, que é o elemento mais importante, ele é removido por reação de desfosforização, que acontece logo após a remoção da maior parte do carbono, no que a gente chama de após-sopro, de 3 a 5 minutos. A reação de remoção do fósforo se inicia por uma forte oxidação desse elemento, né, pela ação do óxido de ferro contido na escória. Em seguida, a cal vai reagir com o fósforo, vai criar esse pentóxido de fósforo, que é esse P2O5, né, que se incorpora definitivamente à escória. Né. Aqui embaixo tem o. Aqui é só mostrando, você não precisa decorar isso, tá, gente? Botando mais por curiosidade, tá? Quais são as reações que acontecem para esse fósforo ser removido, né? Nesse conversor Thomas. O que é importante saber é que a grande diferença do conversor Thomas para o Bessemer é que o Thomas ele remove, de fato, o fósforo e enxofre no conversor Thomas. O Gusa, para o processo Thomas, ele apresenta a composição química dentro da faixa mostrada aí. Carbono, silício, manganês, fósforo, enxofre, tudo bem determinado. Então o Gusa, para ser usado no processo Thomas, tem que ser usado dessa maneira. Né? E bom, agora falando um pouco mais sobre os tipos de conversores, a gente tem conversores de sopro lateral, né, que tem a capacidade de até 2,5 toneladas. Né? Ele tem natureza ácida também, ou seja, tem limitação de remoção de fósforo de enxofre. Né? Um exemplo é o conversor Tropenas. Né? O ar ele é introduzido lateralmente. Né? Perceba que no Thomas e no Bessemer ele é introduzido por baixo. Ele é produzido acima da superfície do banho metálico. A reação inicial consiste em formação de óxido de ferro, que vai oxidar o silício, o manganês e o carbono. Né? Reações são isotérmicas. E o processo é principalmente usado em fundições, né? Que produzem o gusa líquido para conversão em aço. O fim da operação, o ponto final, é observado pela queda da chama. Novamente é algo visual. Beleza? Eu também tenho conversor pelo topo, que é outro tipo de conversor. Né? O mais famoso é o LD, esse Linz-Donawitz, né? Também conhecido como processo BOP, que é Basic Oxygen Process. Se eu não me engano, agora eu não vou saber com certeza, mas acho que na Arcelor Vale, aqui em Porto Barão, ele utiliza esse tipo de conversor. Né? Vou procurar saber isso, agora realmente me bateu essa dúvida. Nesse processo, introduz por intermédio de uma lança metálica resfriada, a água. Então, como podem ver que na imagem ao lado, a água está sendo. Perdão, eu falei da água, né? O ar está sendo inserido no interior do conversor por uma lança. Essa lança resfriada, a água. Né? Na verdade, não é ar que está entrando, perdão. É oxigênio que está entrando, de alta pureza. Né? O forno não tem nenhuma abertura no fundo. Né? Seu revestimento é básico, né? Que permite a eliminação de todos os componentes.
Como vocês podem ver, tem um refratário em volta, tem a escória em cima, tem o nível do metal líquido um pouco mais embaixo, que é mais denso, né? Tem o furo de vazamento, para quando ele é basculado, né? Os conversores mais modernos, eles são construídos com capacidade superior à do Bessemer do Thomas, frequentemente acima de 100 toneladas de carga. A ponta da lança introduzida no interior do forno fica a uma distância da superfície do banho de menos de 1 metro, de 30 centímetros a 1 metro. Como é de certo modo óbvio, as temperaturas de reação nos conversores a oxigênio são bem mais elevadas que nos outros conversores. Estou colocando oxigênio puro lá dentro, para fomentar essas reações. Sobretudo devido ao impacto do jato de oxigênio, que vai fazer com que aconteça uma reação violenta e imediata, né, com o gusa líquido que está lá no interior do forno, do conversor, na verdade. Né. Isso faz com que as temperaturas no interior desses conversores, que tem essa alimentação, esse sopro superior, chega por volta de 2.500 a 3.000 graus Celsius. As diferenças de temperaturas provocam enérgica movimentação do banho, o que facilita e acelera as reações de oxidação através de todo o gusa líquido. Então, uma mudança de temperatura vai provocar essa movimentação do banho, vai facilitar e acelerar a reação de oxidação do gusa líquido. Beleza? Isso tudo favorece todo o processo. Né? O gusa, para ser usado nesse forno LD, ele tem que estar nessa composição aqui. Então veja que ele suporta um teor de carbono maior, porque ele realmente é bem efetivo na redução desses elementos. Perdão, na oxidação desses elementos. Né? Esse forno pode ser basculado, de modo a ser inclinado horizontalmente, né, para ser carregado com gusa líquida e sucata sólida. Depois ele é levado à posição vertical, a lança é abaixada e o oxigênio é introduzido. É claro que ele não pode ser basculado, ou seja, girado, se a lança estiver abaixada. Né? O mecanismo de eliminação do carbono consiste na oxidação desse elemento. O silício também é oxidado, né, na forma de SiO2, transferido da escória. O manganês residual é um pouco maior que nos outros processos, né, de modo que não costuma ser necessária a adição de ferro-manganês na panela de vazamento. E o fósforo é eliminado antes do carbono pela ação da cal, que é carregada logo após a introdução do oxigênio pela lança. Né. Nesse caso, é se formar uma escória, né, que garante a fixação desse óxido de fósforo resultante da oxidação. Então, assim, os teores vão ser bem reduzidos, né? Então o processo está bem controlado. O enxofre também é facilmente eliminado, né, devido à forte agitação do banho, já que tem aquele impacto violento do oxigênio lançado pela lança com o gusa líquido. E também é mais facilmente eliminado porque a escória está mais quente e fluida, né, devido à própria temperatura mais alta. Né? Quanto mais quente, mais fluido. O teor de nitrogênio no ácido resultante é muito baixo, né, já que o oxigênio é quase puro. Eu não estou usando ar, estou usando oxigênio puro. Uma das características do processo consiste na possibilidade de interromper a oxidação do carbono ao atingir um teor um pouco abaixo do desejado, o que facilita a recarbonatação posterior e a obtenção dos ácidos com carbono mais elevado. Né? O que acontece? Às vezes eu quero um ácido que tenha 2% de carbono. Sei lá, não, 1% de carbono, vamos lá. Aí eu faço a oxidação do carbono e vou contando a composição. Vejo que a composição está em 0,8. Aí eu interrompo a oxidação. Eu paro de fornecer oxigênio. Ué, mas eu queria 1%. Eu parei em 0,8 por quê? Porque depois eu posso adicionar sucata, adicionar alguns óxidos, alguns outros elementos, para que faça com que esse teor de carbono aumente. Tá bom? Eu posso fazer com que também esse ácido resultante passe por uma recarbonatação, né? Que também não é nada complicado. O processo apresenta aplicações amplas, já que a gente pode adicionar elementos de liga também, para produzir ácidos ligados.
Então ele é bem versátil. Nas usinas mais modernas, a gente tem um computador que vai permitir o cálculo preciso de variação dos componentes de cargas, de vários componentes da carga, perdão. Né? Então eu especifico o aço que eu quero produzir e o próprio computador vai calcular qual a carga que eu devo colocar. Né? Qual a carga, quanto de oxigênio vai ser soprado durante a operação. Pode corrigir o peso dos materiais à medida que simultaneamente faz um controle da composição no interior do banho líquido. E o próprio fim do sopro é determinado pelo computador também. Então é automatizar o processo. Nesse instante, a lança de oxigênio é retirada e o forno basculado para a posição horizontal, oposta à de carregamento, de modo a proceder-se ao vazamento do aço. Então é exatamente isso. Beleza? Então eu retiro a lança, né, o forno é basculado e já tem o vazamento do aço. A sucata, outra função da sucata que pode ser adicionada no banho é controlar a temperatura. Eu coloco a sucata a temperatura ambiente, a tendência é que a temperatura reduza. Né? Porque às vezes, por botar oxigênio puro, eu posso estar levando demais a temperatura. Outra variação nesse processo básico é o processo caldo, né? Onde eu tenho o forno é basculado para frente e para trás, pode ser girado rapidamente em torno do seu eixo. Né? Mas é um processo básico também. Né? Nesse caso, tem um fundo maciço. É outro tipo de processo. Tá? Só comentando aqui, não tem muita relevância. Né? O forno ele opera inclinado mesmo, a 15 a 20 graus Celsius. Né? Vai girando também. A gente utiliza uma lança para soprar oxigênio. Vai varrer uma superfície maior de banho líquido. Né? Vai aumentar a área de reação, vai produzir o fundo do forno de aquecimento excessivo. Né? Então esse é o forno do processo caldo. Eu até mostrei aqui atrás, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eita caramba. Opa. Aqui, ó, caldo. Né? Ele está girando ele está realmente girando em alguns eixos aí. E isso torna o processo melhor. Deixa eu voltar lá onde a gente estava. Nos primeiros minutos, nesse caso do processo caldo, o silício e o manganês eles são muito oxidados. Né? À medida que a temperatura do banho aumenta, a cal incluída na carga reage com o fósforo que oxida, também é outro ponto. Quase simultaneamente, o carbono é oxidado. A operação é interrompida quando se atinge o teor desejado de carbono. Né? O carbono, lembrando que é um processo básico, né? Então o fósforo vai ser oxidado também. O carbono tem que ser oxidado, né? Uma das funções da cearia, né? Desses conversores, reduzir o teor de carbono. E quando atinge o teor de carbono desejado, o processo é interrompido. O vazamento é então realizado, estando o banho a temperatura entre 1620 e 1650 graus Celsius. Bom, gente, eu acho que hoje já falei bastante, né? Eu não consigo saber qual o tamanho da aula aí, mas imagino que deva estar aí por volta de 1 hora já. Então vou encerrar por aqui hoje, né, onde eu vou começar a falar do processo Siemens-Martin. Na semana que vem a gente volta nesse processo, falar do Siemens-Martin, falar sobre como é que ele quais são as características, finalizar essa parte de aciaria. Na verdade, finalizar toda a parte de siderurgia aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Tenha uma boa semana, tenha um bom descanso e qualquer dúvida, eu sei que é uma coisa nova, mandem mensagem. Se estiver curioso, assista alguns vídeos sobre siderurgia no YouTube. Tem muita coisa legal no YouTube hoje em dia, é uma ferramenta muito interessante. Eu não gosto de botar os vídeos aqui durante a aula, porque eu coloco o vídeo e eu comentando um vídeo de outra pessoa, na verdade. Então não faz muito sentido. Mas pesquisem bastante. Essa parte não é difícil. Né? Eu não quero que vocês se atentem aos detalhes, quero que vocês se atentem ao panorama geral. O que acontece? O que eu coloco no alto forno? O que sai? Para onde vai o quê? O que acontece na cearia? Qual a diferença do conversor Bessemer para o Thomas? Qual a diferença desses dois para o LD? Beleza? Eu acho que esses são pontos legais de se tocar. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Tenha uma boa semana e até a próxima.